Queridos irmãos, graça e paz. Amém? Desde o ano passado nós estamos ministrando no Evangelho no qual escreveu Mateus, e eu convido você a abrir, por favor, Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos ainda nas bem-aventuranças, e hoje nós meditaremos no verso 7, falando a respeito dos misericordiosos. Felizes são aqueles que exercem misericórdia. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 7. Enquanto você abre, recordando aquilo que nós já trabalhamos, Mateus escreve mostrando que Jesus é de fato o Messias, o Rei prometido. E esse Rei que há tanto havia sido prometido, agora se faz presente, esteve entre eles. Mateus está escrevendo a respeito da vida do Senhor, e ele vai desde o início mostrar que Jesus vem cumprindo perfeitamente tudo aquilo que havia sido dito a respeito do Messias, a respeito do grande rei. Jesus cumpre à risca da sua descendência, a todas as coisas, todos os seus atos. E agora nós nos encontramos com Jesus que se assenta, e nesse Sermão do Monte ele começa a mostrar características daqueles que são súditos no seu reino. O texto que está diante de nós vai tratar de uma das características daqueles que pertencem ao Senhor, daqueles que de fato nasceram de novo. Mais uma vez, há algo que eu já disse para os irmãos e repito: todo cristão precisa ter as bem-aventuranças. Você pode virar para mim e falar assim: pastor, eu tenho dificuldade. Dificuldade todos nós temos no exercício das bem-aventuranças como estão diante de nós, e a gente viu quão desafiador é. Mas você não pode dizer: eu nunca serei um homem manso, eu não tenho fome de sede de justiça, eu não choro pelos meus pecados. Se você é um homem assim, você não nasceu de novo, precisa ter um encontro com o Senhor. Então hoje nós vamos lidar com um dos pontos, a misericórdia, e a gente vai ver, irmãos, quão falho nós somos nesse ponto. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma vez, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pai querido, obrigado por tudo que foi ofertado ao teu nome até este momento, os louvores, os instrumentos, a liturgia, teu povo que orou, teu povo que leu a palavra, nesse momento se assenta para ouvir a tua doce voz. Tem misericórdia de mim, como ministro do Senhor, e de todos que aqui estão, famintos, sedentos, para serem, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Tem compaixão de nós e abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir o Senhor falar. Tem misericórdia de nós, é o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém e amém. Uma das grandes dificuldades de qualquer pregador é encontrar uma boa introdução para o sermão. Achar uma ilustração que encaixa bem com o texto, tem hora que é desafiador. Mas não é o caso desse sermão, porque nós temos na palavra de Deus uma ilustração clara do que é misericórdia, do que é o exercício da misericórdia. Eu gostaria de usar com os irmãos, para poder tratar sobre toda essa nossa ministração, a parábola do bom samaritano, que mostra para nós que trabalhar com ela, mostrando o que é misericórdia e como nós vemos na vida daqueles que exercem essa maravilhosa, mas difícil bem-aventurança. Eu iria resumir, mas eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, comigo, Lucas no capítulo de número 10, e a gente vai ver na íntegra, para que não falte nenhum ponto, nenhuma vírgula. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25, nós encontramos o Senhor falando aqui para nós, contando uma história, uma parábola, a parábola chamada do bom samaritano. Um homem, um intérprete da lei, havia chegado para Jesus e perguntado para ele, havia um quê na sua pergunta, ele queria colocar Jesus à prova, para ver o que o Senhor falaria, e aí Jesus conta essa história a respeito do próximo, que é um exercício de misericórdia. Lucas, no capítulo de número 10, no versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor: e eis que certo homem, intérprete da lei, então a gente já sabe que esse homem é um intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Olha a motivação dele. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Você é intérprete da lei. Como você interpreta? E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele vai lá para Deuteronômio e fala a respeito
daquilo que é verdadeiramente a vida eterna. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu certo, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: tá bom, mas quem que é o meu próximo? E aí entra a parábola que Jesus conta do bom samaritano, que diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, que tem efeito medicinal. E aí o texto bíblico vai falar: e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amados, que parábola que ilustra bem o que é misericórdia. Eu quero já, desde já, deixar claro: misericórdia, ser misericordioso, é compadecer-se do miserável, estendendo-lhe a mão em socorro. É enxergar a miséria do próximo, não só física, mas também a miséria espiritual. É lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Essa é uma descrição que Lloyd Jones dá a respeito do que é ser misericordioso, e ilustra bem aquilo que nós encontramos na vida desse bom samaritano. É exatamente isso que nós encontramos nessa parábola. Um homem que foi assaltado, espancado, deixado ali semi-morto, e aí de repente passa um sacerdote, daqui a pouco passa um levita, e não é à toa que Jesus usa desses 2 homens. Eu quero que os irmãos entendam isso. Ele está falando com o intérprete da lei, está falando com um homem responsável por interpretar a lei para o seu povo. Ele pega 2 homens que são religiosos, que a gente talvez, no nosso senso comum, talvez seriam as primeiras pessoas, aqueles que trabalham na casa de Deus, vamos assim dizer, seriam as primeiras pessoas que nós pensaríamos no exercício da misericórdia, mas esses homens deixam de lado, eles não estendem a mão. E o outro exemplo que Jesus vai dar, daquele que vai ser misericordioso, foi um tapa de luva no rosto daquele intérprete da lei, que é justamente um samaritano. Aqui havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos, mas é exatamente esse homem. A gente não sabe se esses 2 homens, esse sacerdote, esse levita, talvez eles não quisessem se contaminar, achando que o homem estava morto, talvez fossem mau caráter mesmo, não sabemos. O fato é que eles não fazem nada. E quem vai fazer alguma coisa? Esse samaritano. Exatamente o que nós vemos ser executado aqui. Há toda uma profundidade quanto ao fato desse homem ser samaritano, mas não vem o caso. A questão aqui é que esse samaritano, tomado por um senso de misericórdia, ele se compadece desse homem. Ele aplica os primeiros socorros, ele usa o seu próprio veículo, provavelmente ali um burrinho, um jumentinho, como ambulância. Ele leva esse homem até um lugar onde ele pudesse ser tratado e pudesse receber conforto. E eis para nós, queridos, um excelente exemplo do que é o exercício da misericórdia. Para os irmãos terem ideia, essa palavra ela é muito forte, tanto no hebraico quanto no grego. Primeiramente, no hebraico, na palavra hebraica, para misericórdia, a palavra chesed, que é, olha só, a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. É a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente possamos ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. É mais, aqui a ideia aqui, irmãos, é mais do que puramente sentir piedade.
Mais do que puramente sentir piedade. É compadecer-se, é sentir a dor do outro que está caído. No grego é a mesma coisa. A palavra é eleos, que trata a respeito da dor, da miséria, do desespero que sempre vem por causa do pecado. O reverendo Hernandes diz que misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar de comer, é ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. E em resumo, é atender às necessidades de alguém e não apenas senti-la. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que ser misericordioso, irmãos, vai muito além de um mero sentimento. Não que o nosso sentimento, não que se compadecer seja algo ruim, mas ser misericordioso, como Jesus ensina, como Jesus fala que são os seus súditos, vai muito mais apenas do, tadinho, que pena, né? Deixa eu voltar a fazer as minhas coisas. Não, vai além. Misericordioso, segundo a palavra de Deus, expressa essa bem-aventurança por meio de ação, por meio de obras. É bem provável que o sacerdote, o levita da parábola, que vamos quebrar o galho deles aqui, talvez eles tenham sentido um aperto no peito de ver aquele homem ali naquela situação, talvez tenham sentido uma empatia, mas faltou ação. Ação essa que nós vemos sendo demonstrado pelo samaritano. Que você guarde no seu coração, você não é misericordioso por sentir pena. Você é misericordioso se você levanta e faz alguma coisa. Pastor, mas eu não posso resolver o problema desse homem, às vezes não integralmente. Mas realmente guarde isso no seu coração. Nós não podemos fazer tudo, mas nós sempre podemos fazer alguma coisa. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. O salmista Davi, ele deixa isso bem claro para nós, e eu gostaria que você visse comigo, Salmo de número 41, Salmo 41, no versículo de número 1, eu já disse para os irmãos, nenhuma das bem-aventuranças, Jesus as fala de maneira isolada, ele pega da própria Escritura, e lá no Salmo de número 41, no versículo 1 ao 3, fala a respeito de quão bem-aventurado é o homem que exerce misericórdia. Olha só como é claro isso para nós, Salmo 41, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Ou seja, no exercício da nossa misericórdia, quando somos misericordiosos, recebemos da parte do Senhor também misericórdia. Felizes são, queridos, aqueles que arregaçam as suas mangas e agem em favor, colocam em ação em favor do necessitado, se compadecendo dele. Então, o que é misericórdia? Nós já falamos sobre isso. Ser misericordioso é compadecer-se do miserável, estendendo-lhe as mãos em socorro. É enxergar a miséria do próximo, não só física, mas também a sua miséria espiritual. É lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer que seja a situação, qualquer que seja o tempo, para aliviar a sua dor. Isso é. Agora, no segundo ponto para nós, é que misericórdia, você sabia que misericórdia é coisa de crente? Misericórdia é coisa de cristão. Acredite, essa é uma marca cristã. Somente, e aqui que a gente se diferencia dos demais, somente o cristão pode realmente ser misericordioso. Somente o cristão pode realmente ser misericordioso. E talvez, estou vendo alguns narizes já se torcendo, porque você diz, que é isso, pastor? Como assim? Não, eu sei aí, cheio de pessoas que estão por aí, que se dedicam a causas sociais. Você olha para o espírita, você olha para o ateu, você olha lá para o Bill Gates, doando vários milhões ali, dos seus milhões, para causas sociais. A gente olha para essas pessoas, não servem ao Senhor, e ainda assim elas são misericordiosas. A gente olha para ONGs, a gente vê aí pessoas trabalhando diretamente com aqueles que são necessitados, e aí vem a pergunta para você: quantas dessas pessoas fazem o que fazem para a glória de Cristo Jesus? Quantas são essas pessoas? Quantas delas estão focadas em adorar ao Senhor por meio das suas boas obras? E aí, mais uma vez, existe boa obra fora de Cristo Jesus? O que Isaías fala sobre as nossas obras fora do Senhor? São considerados como trapos de imundícia. É assim,
Talvez aos olhos dos homens, aquilo que esses grandes homens, outras religiões fazem em prol do bem-estar de outras pessoas, seja uma coisa gloriosa, mas não aos olhos do nosso Senhor. Nenhuma ação, queridos, realizada em que o objetivo, a motivação seja a glória de Deus, evidenciada, é recebida pelo Pai. E a gente precisa entender isso. Somente quem nasceu de novo pode ser misericordioso aos olhos de Deus. A misericórdia, assim como as outras bem-aventuranças, não é, irmãos, a misericórdia que a gente está acostumado com esse mundo. A gente precisa lembrar que todas essas bem-aventuranças que estão diante de nós, aqui em Mateus 5, todas elas têm o seu caráter espiritual. Não é aquilo que eu penso sobre misericórdia, mas é aquilo que Jesus diz sobre exercer misericórdia. A misericórdia bíblica, ela não é algo natural, não é algo, irmãos, que vem, mas é algo que vem do Espírito Santo. Talvez nós olhemos para todas essas instituições que se preocupam com o pobre, e nós pensamos assim, nossa, ainda que a minha igreja não esteja fazendo, mas ali, olha, tem gente fazendo ali, glória a Deus por isso. Não, a glória não é de Deus. A glória não é do Senhor. Se essas pessoas não estão apoiadas em Jesus Cristo, se a motivação, e aí, queridos, isso vale para o exercício da misericórdia, como vale para qualquer outra coisa na nossa vida. Se você não faz isso com a intenção de glorificar a Deus, então você pode ter certeza, diante do Pai não está chegando. Não sobe como oferta suave de adoração diante do Senhor. Se essas pessoas não estiverem apoiadas em Jesus, nenhuma das suas obras serão aceitas diante de Deus. Eu já ouvi a respeito disso, né? Pastor, eu amo os testemunhas de Jeová, porque aqueles ali sim evangelizam. Evangelizam? Porque evangelho vem de Jesus, e é algo que eles não creem. Jesus não é Deus dentro da doutrina dos testemunhas de Jeová. Então ali não tem evangelismo. A gente não tem que valorizar coisas que o Senhor não valoriza. Se Jesus não está em jogo, se Jesus não está sendo adorado por meio de qualquer coisa que nós façamos, então Deus não recebe, Deus não irá receber. Os homens fazem o que fazem e têm as suas motivações, né? Já ouviu falar aí, né? A gente vê, principalmente nas redes sociais, alguém fazendo bem e um outro vem comentando assim, eu acredito ainda na humanidade. Exatamente isso. Acredita na humanidade, e essa é uma palavra, irmãos, é uma expressão daqueles que dizem assim, não precisamos de Deus, pode deixar, a gente cuida de nós mesmos. Pode ficar aí, Deus, nós não precisamos aqui não. Às vezes essas pessoas têm os seus motivos ocultos, é interesse próprio, é visando adquirir alguma coisa por meio dessas ações, pode ser por uma falsa paz. Gente que abençoa outras pessoas por uma falsa paz, pode ser por um meio de salvação. Quantos são aqueles que se apoiam nas suas obras, pensando que são as suas obras que levarão essas pessoas ao céu? Aqueles que fazem boas obras para alcançar o nirvana, pode ser um meio de serem beneficiados financeiramente, terem seus nomes engrandecidos, não importa. O fato é, queridos, que tudo que os ímpios fazem, que não é para a glória de Cristo Jesus, só revela a rebeldia dos seus corações contra o Senhor. Então o Senhor está falando então que de nada adianta lá o sopão, de nada adianta lá aquela instituição, que eles deveriam parar de fazer isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum, até nos filhos das trevas servem aos filhos da luz. Mas o que eles precisam? Fazer aquilo que é a verdade do Senhor. Primeiro, entregar os seus corações a Cristo Jesus, se arrependendo dos seus pecados, confessando ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, e aí sim, dedicarem todas as suas obras ao Rei Jesus. Isso sim, quiserem viver conforme a palavra de Deus. E eu estou falando para crentes nesse instante. Irmãos, nós precisamos realmente entender que tudo aquilo que não vem de Deus e não vai para Ele de imediato, irmãos, procede do orgulho do nosso coração. Procede do orgulho do nosso coração, vem da nossa rebeldia, a rebeldia da nossa alma contra o Criador. E aí eu te pergunto, existe alguém bom no mundo? Existe alguém bom? Se você entendeu, até aqui, né, de tudo que nós temos ministrado, mostrando aí a bem-aventurado aqueles que choram, os humildes, os pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que são mansos. Se você já ouviu até aqui, sabe que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, seus lábios extraviaram, fomos destituídos da glória de Deus, o homem já nasce na iniquidade, é o que a palavra de Deus diz. Então, se não há ninguém justo, não há ninguém bom.
Se não existem pessoas boas, como eu vou dizer, queridos, que a obra de uma pessoa que não encontrou ainda a Cristo Jesus é aceitável? Pode ser aceitável sim, diante dos homens. Os homens olham, elogiam, batem palmas, têm as suas virtudes humanas em realizar boas obras, mas não aos olhos de Deus. Mas não a Cristo Jesus. Não sobe diante da presença do Senhor. É tudo rebeldia do nosso coração. Somente o crente pode realmente ser misericordioso, do jeito de Jesus. Pode estender as mãos aos necessitados e engrandecer o nome daquele que é digno, o nome do nosso Senhor. Mas por quê, pastor? Porque ele reconheceu que ele é um pecador, ele confessou os seus pecados, ele reconheceu a sua total dependência de Cristo Jesus para realizar as coisas, e por isso, tudo o que ele faz para o louvor do nome do nosso Senhor. Lembra lá de 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, quer façais o quê? Qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória do Senhor. Isso é para quem? Isso é para o mundo? Não. Isso é para quem nasceu de novo. Então a gente já viu o que é ser misericordioso. Nós já vimos que o exercício da misericórdia é apenas para o cristão. Apenas aquele que nasceu de novo pode exercer essa bem-aventurança. E terceiro e último, e talvez vem como uma pergunta, porque talvez seja o ponto mais difícil aqui para nós. O pastor está aí batendo aí em quem está fazendo boas obras, em vez de estar elogiando. A pergunta que fica para nós, queridos, é se nós temos sido misericordiosos. É uma pergunta. Terceiro e último ponto é, temos sido misericordiosos? A gente tem feito isso, irmãos. Nós temos estendido as mãos aos necessitados. E aí eu coloquei no plural. E aí, presbítero, toda vez que a gente coloca no plural, parece que dilui as responsabilidades. Eu vou colocar no singular. Você tem sido misericordioso? Você tem sido misericordioso? Ou será que você é do time dos sinto muito, beleza, vou continuar minha vida? Aos que se apresentam diante de você pedindo algo que você sabe que está no seu alcance, que você consegue ajudá-lo, mas mesmo assim você tem ajudado? Você tem ajudado? Aqueles que te ofendem, você tem sido misericordioso com eles, da maneira como Jesus tem sido misericordioso com você? A grande realidade, amados, é que muitas vezes nós temos sido tudo menos misericordiosos. A gente age como Jonas. Quem lembra aqui da história de Jonas? Lembra de Jonas que não queria ir para Nínive, a cidade que Deus havia mandado ele pregar? Lembra dessa história? E ele, não, eu não vou, e ele foge. E aí o que a gente pensa? Ele não foi para Nínive porque lá os homens eram maus e ele ficou com medo de pregar e morrer. É normalmente o que a gente pensa, mas não é essa a verdade. Se você pega ali o início do capítulo 4, do último capítulo do livro de Jonas, você vai ver que ele foge de ir para Nínive, porque o medo dele era pregar o povo se arrepender e Deus exercer misericórdia com aquele povo, que ele odiava os ninivitas. Ele não queria que os ninivitas se convertessem ao Senhor. O orgulho nacionalista de Jonas falava alto de tal maneira que ele falou assim, eu não posso ir, porque se eu for, e eles demonstrarem um pingo de arrependimento, Deus vai perdoar esse povo, e eu não quero que eles sejam perdoados. E aí, sabe o que a gente faz, Rui? A gente faz o seguinte, assim, a gente olha para essa situação e fala assim, que isso, profeta? Nossa, que vergonha de Jonas, hein? Profeta de Israel, profeta do Senhor, e está aí não querendo que Deus exerça misericórdia sobre a vida dos outros. Mas na verdade, irmãos, todos nós temos certas pessoas que a gente não quer que Deus exerça misericórdia sobre eles. Deus vai exercer misericórdia sobre aquele político lá? Não. Ou que vai para o quinto dos infernos. Às vezes você já colocou esse político lá no inferno. Já colocou o político lá no inferno. O bandido, esse bandido aqui vai receber a mesma misericórdia que eu? De jeito nenhum. E o assassino? De jeito nenhum. São pessoas, irmãos, que na nossa mente a gente faz como Jonas. Nós estamos falando de misericórdia. E nós não exercemos misericórdia. Veja como é que é o nosso coração. Nós queremos misericórdia para nós, Jonatas, mas nós não queremos misericórdia para os outros. Quando é a nossa vez, né? Quando a gente que erra, quando a gente que está necessitado, a gente vai diante do Senhor, igual o gatinho do Shurek. Foi a ilustração que eu pensei, sabe, gente, Senhor, abre os olhos, tem misericórdia de mim. Para nós é assim. Mas no exercício do perdão, do exercício da misericórdia de outras pessoas, irmãos, como é que tem sido a sua postura? Você que pode falar. Não é à toa que Davi, irmãos, quando foi provado pelo Senhor, ele preferiu cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. 2 Samuel 24 fala sobre isso. Deus havia dito
para Davi: Davi, eu não quero que você faça recenseamento aqui. O que Davi fez? Fez recenseamento. Contou o povo, foi lá, contou todo mundo, e Deus falou assim: agora tem consequência. Vai acontecer 1, vai acontecer 2, ou vai acontecer 3? E aí, nesse 3 aí, era cair nas mãos de Deus, e ele falou assim: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque cair nas mãos dos homens é complicado. Deus é misericordioso, mas nós não somos. Você vai cair nas mãos de Deus, ou vai cair na mão dos homens? Davi escolhe aquilo que é certo. Os homens são maus, mas o Senhor é misericordioso. Jonas foi mau, mas Deus é misericordioso. Como é diferente, irmãos, quando a gente coloca Jonas em contraposição com Estevão, por exemplo. A gente pega Atos, capítulo de número 7 ali, Estevão prega a palavra, e no momento, irmãos, que ele está sendo apedrejado, o que a gente ouve da boca dele não é: Senhor, consome esses homens miseráveis dos seus pecados. Não, o que a gente vê é simplesmente Estevão clamando a Deus pela vida desses homens. Por quê, irmãos? Porque ele entendeu quem esses homens eram diante do Senhor, que os seus olhos espirituais estavam fechados diante do Senhor, são miseráveis pecadores. Estevão, irmãos, tinha consciência de que esses homens estavam mortos nos seus delitos e pecados, que não conseguiam enxergar a verdade de Deus. Então o que Estevão faz? Eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, esses homens não têm. Senhor, não impute-lhes esse pecado, tem misericórdia desses homens. É a oração daquele que teve os seus olhos abertos. Pergunta para te quebrantar mesmo. Você pensa na situação espiritual de uma pessoa antes de você sair esbravejando, antes de você sair brigando, buscando seus direitos? Você pensa na vida espiritual dessa pessoa? Se essa pessoa conhece o Senhor ou não, antes de você dar a sua explosão? Você pensa nisso? Irmãos, preparando a mensagem, Deus me fez refletir, irmãos, de um evangelismo que eu fiz, junto com a igreja onde eu trabalhei anteriormente. E em frente a essa igreja tem 3 sinais, então você tinha um fluxo de carros ali alto, e a gente sempre aproveitava depois da escola dominical para fazer o evangelismo no sinal ali da igreja. E aí, irmãos, estamos lá, eu, juventude, mais os irmãos da igreja, com toda alegria. Era 30 segundos de semáforo, então a gente tinha que ser rápido. Peguei o panfleto aqui, querido, estaciona um carro, entregava um panfleto, deixava a palavra do Senhor: Deus te abençoe, nosso culto começa a tal hora, entregava ali para a sua meditação, até que para um. Na hora que eu parei: querido, bom dia, eu quero deixar essa palavra de Deus com você, deixar esse folheto da palavra de Deus com você. E ele olhou para mim, irmãos, com ódio no rosto, e ele disse: a culpa é sua. E aí esbravejou um palavrão: a culpa é sua. E eu olhei aquilo, né? Culpado do que? Misericórdia. Será que eu estou atrapalhando o trânsito? O país está desse jeito, é por causa de crente. O país está desse jeito. E aí, irmãos, começou a falar de política. E eu, meu amigo, eu estou aqui para poder te falar sobre um rei, mas não é esse que está na presidência, é um rei maior, é o rei Jesus. E eu não quero saber. E esbravejou comigo de tal maneira, irmãos, que sinceramente a minha vontade era tirar ele lá pela janela mesmo, lançar esse homem para fora do carro, irmãos, pela ira que subiu no meu coração, porque eu estou tentando evangelizar o camarada, e ele está agindo dessa maneira. Estou aqui para te falar de Jesus, rapaz, não é de política, não. Quase que eu cato ele pela... Ai, Senhor, daqui a pouco, irmãos, lá vou eu. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas é exatamente assim que nosso coração é, irmãos. É disso que nós somos capazes. A gente não pensa na situação espiritual. Esse homem está lançado à própria sorte. Esse homem não conhece, irmãos, aquele que é o autor da vida. Mas eu conheço. Eu vou ser o bruto, o ignorante? Eu vou ser aquele que vai chamar para briga? Hein, crente? É você que vai ser? Você que tem o Espírito de Deus morando dentro de você, vai ser o causador da confusão? Eu não acredito nisso. É por isso, irmãos, que a gente tem que rogar ao Senhor mesmo: Jesus, me dá domínio próprio. Cuida das minhas ações, Senhor, me ajude a ter misericórdia. Eu fui ter misericórdia, já era mais tarde da noite, já confesso para os irmãos essa luta, mas tem de ser um clamor dos nossos corações: Jesus, me ajuda, Senhor. Eu tenho o teu Espírito habita em mim, eu tenho um novo coração. Eu não preciso, eu não vou agir como os homens agem. Você é um brigão, você explode fácil, hein? Diz para mim, você pensa o quão miserável é a vida daquela pessoa, por exemplo, que te fecha no trânsito e ainda ela briga com você? Você exerce misericórdia sobre essa pessoa, pedindo perdão por ela? Perceba, irmãos,
quão grande é o contraste que nós temos, porque o mundo considera a misericórdia como uma fraqueza. Você vai exercer misericórdia sobre essa pessoa? Não, você tem que se impor, porque senão ela vai pisar em você de novo. Mas você não é todo mundo. Sua mãe já te falou isso, né? Você não é todo mundo, você é nascido de novo. Você nasceu de novo, da água e do Espírito. O Espírito de Deus faz morada no seu coração. Você não tem que agir como o mundo age, mas exercer misericórdia, exercer. Como eu vou, queridos, não exercer misericórdia? Eu que tenho recebido tanto do Senhor, como eu posso não perdoar? Eu que tenho sido diariamente, na multidão dos meus pecados, sendo perdoado pelo meu Senhor. Não pode vir sobre nós, queridos, a mesma condenação que vem sobre aquele homem, a história do credor incompassivo. Os irmãos lembram, né? De um homem que estava devendo um valor astronômico que ele nunca pagaria na sua vida, até que o seu Senhor resolve perdoá-lo. Tudo bem, está perdoada a sua dívida. Minha dívida está perdoada. A dívida que eu nunca pagaria está perdoada. E aí ele encontra um camarada que deve para ele ali um mês, cerca de um mês de pagamento, e ele não perdoa. E por ele não perdoar, a bênção que foi derramada sobre ele, a misericórdia que foi derramada sobre ele, agora é retirada. Você não quer exercer misericórdia sobre aquele homem que te deve tão pouco, sendo que você me deve tanto? Então você não terá misericórdia. Será, irmãos, que é isso que vai acontecer conosco? Na dureza do nosso coração, não seremos misericordiosos, sendo que nós temos recebido tanto da parte do Senhor? Se eu não perdoo o meu irmão, como eu terei confiança de que minha oração por perdão será respondida, ouvida e respondida pelo Senhor? Nós, amados, temos recebido do Senhor tão ricas bênçãos, tanta expressão de misericórdia. Será que não deveríamos fazer nós o mesmo? A gente olha para Mateus 5:7, que diz para nós: bem-aventurados os misericordiosos. Primeira coisa, bem-aventurado, eu já disse, é Macários, é uma alegria plena. É uma alegria, irmãos, que o mundo não pode dar. Bem-aventurados, Macários ali no grego. Ninguém pode dar essa alegria que Jesus promete para aqueles que são misericordiosos. A segunda coisa que a gente olha é o seguinte: a felicidade do mundo passa, a de Cristo é eterna. Mas a segunda coisa que a gente observa é: essas pessoas que são misericordiosas receberão do Senhor o quê? Misericórdia. Então eu exerço misericórdia, recebo do Senhor misericórdia. Recebo do Senhor misericórdia porque eu exerço misericórdia. Você tem exercido misericórdia? Eu quero encerrar. Para nós encerrarmos, queridos, nós nunca teremos, por mais que a gente fala de Estevão, por mais que a gente fala de qualquer outro exemplo bíblico, de qualquer outro homem, nunca haverá um exemplo maior do que o exemplo que nós encontramos na pessoa do nosso Salvador Jesus. Não existe maior demonstração do que é misericórdia, do que Deus enviar o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para salvar gente como eu e você. Essa é a maior e melhor expressão de misericórdia. Deus viu o nosso estado, Deus viu o quão deplorável éramos, viu o nosso sofrimento, viu a nossa transgressão, e ainda assim foi capaz de nos dar o seu bem mais precioso, Jesus. Jesus é o nosso bom samaritano, irmãos. É aquele que se compadece, é aquele que doa, aquele que nos resgatou da miséria, que nos limpou, que cuidou e cuida de nós, que pagou a nossa dívida. De braços abertos, o nosso Salvador clamou ao Pai perdão por aqueles que o ofendiam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, ali estávamos eu e você, entre os que zombavam de Cristo, entre aqueles que vituperavam o nome do Senhor, nós estávamos lá, e Cristo se compadeceu de nós. Cristo Jesus não ficou apenas no sentimento, puxa, que sentimento que eu tenho por eles. Não, houve ação, Cristo se entregou, Cristo nos comprou, nos lavou, nos redimiu. Esse é o Senhor ao qual nós servimos. Esse é o Deus que se entregou por nós. E se eu tenho recebido do Senhor essa misericórdia, eu não posso retê-la. Eu preciso realizar atos de misericórdia. E eu te digo, queridos, que todo aquele que é nascido de Deus é misericordioso. Pastor, já percebi aí, eu tenho dificuldade. Beleza, entra para a fila. Mas nunca se entregue.
Nunca se entregue, nunca diga, não tenho condições de ser esse homem. Porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo te habilita a ser um homem que estende a misericórdia, que estende a mão àquele que está caído. Algo que nós observamos no bom samaritano é que exercer misericordioso para ele foi custoso. Não foi barato, custou-lhe tempo, custou-lhe dinheiro, e talvez seja por isso que muitas das vezes nós declinamos no exercício da misericórdia, porque dá trabalho, nos tira do nosso lugar comum, e nós preferimos ficar no nosso mundinho mesmo. Mas hoje, Deus nos chama a compadecer, a estender as nossas mãos em socorro daquele que está necessitado, a fazer alguma coisa, a agir, a não apenas se entristecer pelo mal que há no mundo, mas buscar realmente fazer a diferença. Misericordiosos são aqueles que auxiliam os aflitos, que abraçam o entristecido, que emprestam o ombro para o outro chorar. Nós temos sido essa pessoa. O que é que você tem feito, por exemplo, por aquele seu parente que se encontra naquela situação tão degradante? O que você já fez por ele? Você tem sido mão aberta, você tem sido generoso? E eu digo isso, queridos, mas às vezes não é nem financeiro. Não é nem financeiro. Às vezes, queridos, resolve-se com um abraço, resolve-se com atenção, resolve-se com um tempo de qualidade. Às vezes, e mais uma vez, você não conseguirá fazer tudo, resolver o problema da pessoa, mas você pode fazer alguma coisa. E você não está fazendo nada. Vamos fazer o seguinte, liga para ele. Liga lá para aquele parente, fala com ele, fala assim, estou aqui. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Que está dentro do meu alcance, eu posso te ajudar com alguma coisa? Talvez você não consiga solucionar o problema, mas você pode estender a sua mão, dobrar o seu joelho. Para esse miserável que tem te apurrinhado, lá no ambiente de trabalho, seja familiar, seja onde que for, em nome de Jesus, lembre-se que ele é um caído. Às vezes é um caído, um pecador que não conhece a Cristo Jesus. Você precisa levar isso em consideração. Você vai realmente agir igual a ele, sendo um bruto, ignorante? Não, de jeito nenhum. Jesus derramou a sua misericórdia sobre as nossas vidas e nós agiremos com misericórdia sobre a vida do nosso próximo, mesmo que ele nos injurie. Eu quero te desafiar nessa noite. Realmente, irmãos, você não pode ouvir esse sermão e sair daqui sem disposição no seu coração. Em nome de Jesus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas que nessa semana, quando alguém se apresentar diante de você, suplicando ajuda, ajude. E depois volte para testemunhar. Eu não sei como vai acontecer, mas que você estenda misericórdia sobre a vida de uma pessoa. E você vai fazer isso de maneira intencional. Vamos fazer como um trato aqui diante do Senhor. Se lembrando do sermão. Se lembrando do Senhor, talvez em outrora eu agia de uma outra maneira, mas eu ouvi na Tua palavra que eu preciso exercer misericórdia. Jesus, me ajude. Eu não sei como o Senhor fará. Se vai te trazer à mente alguém, como é que ele vai ser, vai colocar diante de você, mas que você exerça misericórdia de maneira proposital com alguém e testemunhe daquilo que Deus fez por meio de você. Você aceita esse desafio? Fale aí no seu coração. Vamos ao Senhor em oração.